Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo, mais um vídeo aí de Química Ensinada. Hoje nós vamos estar aí atendendo a pedidos de nossos alunos, fazendo uma revisão, né, sobre números quânticos. Então, desde já eu já peço para você deixar aquele like, fortalecer aí o canal, né? Não esqueça aí de compartilhar o vídeo também aí nas suas redes, ok? Para a gente falar de números quânticos, a gente precisa fazer uma retomada, né? Enfim, saber montar corretamente o diagrama de Linus Pauling. Sempre eu peço para os meus alunos a fazer esse treino, né, desenhar certinho, porque a gente nunca sabe quando vai precisar montar lá no cantinho da prova, né, o diagrama de Linus Pauling. E se você sabe montar o diagrama de Linus Pauling, você sabe, por consequência, os números quânticos, ok? Então, nós temos aqui a montagem do diagrama, coluna do S2, começa no 1S2, vai até o 7S2. Depois a segunda coluna começa no 2P6, do 2P6 até o 7P6. A terceira coluna aqui, ó, do 3D10 até o 6D10, e terminando aqui com 4F14, 5F14. Cada subnível desse comporta uma quantidade X de elétrons. O subnível S comporta somente 2 elétrons, o subnível do tipo P comportam 6 elétrons, o subnível D comporta 10 elétrons e o subnível F 14 elétrons, certo? Quando você monta o diagrama, você já pode deixar aqui, ó, a informação do valor do número quântico secundário. O número quântico secundário nós representamos por L. Ele pode variar de L0, L1, L2 até L3. L0 ele refere-se ao subnível do tipo S, o L1 ao subnível do tipo P, o L2 ao subnível do tipo D e o L3 ao subnível F. Ok? Então, através desse diagrama, você já consegue ter esta informação. Agora, a partir do número quântico secundário, a gente vai ter o número magnético. O número quântico magnético não tem como você expressar ele se você não fizer o desenho dos subníveis. Nós representamos os subníveis como se fossem quadradinhos. Esses quadradinhos apresentam o nome de orbital, né? Então, o orbital do subnível S é um quadradinho só, somente um orbital. O subnível do tipo P, ele apresenta 3 orbitais. O subnível D, 5 orbitais. O subnível F, 7 orbitais. Tá, professor, mas como que eu posso memorizar isso? O diagrama aqui informa para você, ó. Basta você dividir o valor aqui de elétrons por 2. Então, 2 elétrons dividido por 2 vai dar 1. Isso significa um orbital. 6 elétrons dividido por 2 dá 3 orbitais, e assim sucessivamente, ok? Os números quânticos do tipo magnético, nós representamos aqui, ó, embaixo de cada orbital desse. O subnível S, ele só tem uma possibilidade de número magnético, 0. O subnível P já tem a variação de mais 1, 0 e menos 1. Lembrando que sempre o orbital central, ele apresenta número magnético 0. Então veja aqui no caso do subnível F. Nós temos 7 orbitais, o orbital central 0, a direita positivo e a esquerda negativo, certo? O valor de spin pode apresentar duas variações, o spin mais meio ou o spin menos meio. Isso aí vai depender da questão da posição da flechinha. Cada elétron nós representamos por uma flechinha. Então, quando nós temos o spin menos meio, nós vamos colocar uma flechinha indicando para cima, sentido do spin negativo. Já o spin positivo, setinha para baixo, né? Pela regra de Rand, nós sempre devemos fazer o semi-preenchimento dos orbitais, ou seja, sempre colocando spins negativos primeiro e depois voltando colocando setinhas para baixo com o spin positivo, ok? Então vamos aí fazer um exemplo, porque daí eu acredito que a gente tem a possibilidade de memorizar melhor essa teoria, certo? Então nós vamos aqui fazer, obter, né, os números quânticos do elemento rubídio, para a gente tentar aí chegar nesses valores, no valor de N, L, M e o S, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, a distribuição eletrônica até chegar no número quântico do rubídio, aliás, o número atômico do rubídio. O número atômico do rubídio é 37, né? Isso você tira lá da tabela periódica. Então esse valor 37 é o número atômico dele. Então devemos fazer essa distribuição de 37 elétrons. Lembrando que Z é igual a P e é igual a E. Logo, seu número de elétrons também é 37, certo? Então, seguindo aqui a sequência do diagrama de Linus Pauling, nós vamos começar sempre pelo subnível 1s2, né? Então vamos colocar aqui, ó, 1s2, depois na sequência 2s2. Depois do 2s2, nós vamos para o 2p6.
2p6. Seguimos a seta aqui, ó, para o 3s2. 3s2, depois do 3s2 nós vamos para a seta de baixo, mas começando aqui no 3p6. 3p6 e seguimos do 3p6 para o 4s2. Vamos fazer uma contagem, contando esses elétrons aqui que nós estamos distribuindo, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Até aqui o 4s2 nós temos 20 elétrons distribuídos. Então vamos seguir. Depois do 4s2, que estamos aqui, né, nós vamos para o 3d10. Então veja que nós já demos um salto aqui, né? Já chegamos no 30, está faltando 7 elétrons. Depois do 3d10 nós vamos para o 4p6. Então já chegamos aí no 36, está faltando um elétron só. Lembremos o seguinte, pessoal, sempre no último subnível você pode diminuir. Então, como nós estamos precisando só de um elétron, nós vamos poder colocar aqui, depois do 4p6, né, somente o 5s1, porque é o total de elétrons que a gente precisa aí para o rubídio, ok? Bem, chegamos aí então, né, no subnível mais energético. Então, o subnível mais energético do rubídio é o 5s1. É desse subnível mais energético que vai sair todos os números quânticos do rubídio. Então, 5s1, subnível mais energético, vamos extrair os números quânticos do subnível mais energético. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, 5s1, esse é o subnível mais energético. Então, 5s1. Gente, esse 5 que nós temos aqui, esse número aqui que fica na frente, esse número principal, é o valor de n, ou seja, é o número quântico principal. Então, o valor de n, número quântico principal, no caso do rubídio, é 5, certo? Agora vamos para o L, o número quântico secundário. Bom, lembrem aqui, ó, 5s1 está nessa posição. Essa posição refere-se ao L0. L0 é o número quântico secundário. Então, aqui no rubídio, o L é 0. Quando dá L0, fica fácil, porque o subnível S ele só admite um número quântico magnético, né? Então veja aqui, ó, quando o subnível é S, o número magnético só pode ser 0. Então o valor aqui de M será 0, certo? Bom, agora a gente tem que perceber o seguinte, dentro desse orbital S, nós vamos ter que colocar somente um elétron, porque terminou em 5s1. Então, dentro do subnível S, só vai ter que ter um elétron, certo? Então, como no orbital S nós temos essa possibilidade aqui, ó, né? O orbital é um quadradinho somente, e vamos colocar um elétron. Então, a primeira flechinha que nós vamos colocar aqui é flechinha para cima. O primeiro elétron que vai preencher este orbital, ele tem spin negativo, certo? Então, o valor aqui de S, o valor do spin, será menos meio. Ok? Então, os números quânticos do rubídio, n igual a 5, L0, M igual a 0 e o valor de spin menos meio. Ok? Espero que essa revisão ajude vocês. Não esqueçam aí de deixar o like no vídeo. E se esse vídeo ajudou você, não se esqueça, inscreva-se no canal Química Ensinada. Um abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau.